Gente, vocês não vão acreditar no que eu acabei de descobrir. A guerra entre Carlinhos Maia e Mari Menezes saiu completamente do controle e chegou ao ponto de precisar de segurança para separar essa confusão. O que começou como uma simples crítica ao rancho do Maia virou uma batalha campal nas redes sociais, com acusações pesadíssimas, troca de farpas públicas e agora, pasmem, intervenção de segurança. Mari Menezes soltou o verbo e falou verdades que deixaram Carlinhos Maia completamente fora de si. As duas potências digitais se enfrentaram de forma tão intensa que o clima ficou insuportável. Vocês vão ver neste vídeo como uma discussão sobre reality show se transformou numa guerra declarada que está dividindo a internet ao meio. Pessoal do babado certo, se vocês querem ficar por dentro de todas as tretas e polêmicas do mundo digital, batam nesse botão de inscrever-se agora mesmo. E já deixa aquele like maroto porque a coisa vai esquentar muito ainda. O drama começou quando Mari Menezes participou de um podcast e fez uma declaração que incendiou tudo. Ela afirmou que não havia gostado da experiência no rancho do Maia, projeto digital comandado por Carlinhos, dizendo que não se sentiu bem durante sua participação. O que parecia ser apenas uma opinião pessoal se transformou numa bomba quando o vídeo viralizou. Mari relatou que se sentiu desconfortável com a dinâmica do programa e que algumas situações a deixaram constrangida. A declaração de Mari não foi apenas uma crítica superficial. Ela entrou em detalhes sobre como se sentiu durante as gravações, mencionando que houve momentos em que se questionou se realmente deveria estar ali. A influenciadora disse que o ambiente não era o que ela esperava e que certas atitudes dos participantes e da produção a incomodaram profundamente. Carlinhos Maia, conhecido por não engolir desaforo, partiu para o ataque de forma brutal. O influenciador alagoano não aceitou as críticas e decidiu expor Mari publicamente. A situação escalou de forma assustadora quando Mari Menezes afirmou que o empresário assumiu que costuma pular a cerca em seu casamento com Lucas Guimarães. Imaginem a tensão que essa acusação causou. O temperamento explosivo de Carlinhos ficou evidente quando ele começou a rebater as críticas de Mari de forma agressiva. Ele não só discordou das declarações dela, mas também começou a questionar publicamente a credibilidade e as intenções de Mari, o influenciador. Alagoano chegou ao ponto de sugerir que Mari estava tentando se promover às custas da polêmica. Coisa ficou ainda mais feia quando Carlinhos partiu para ataques pessoais devastadores. Ele acusou Mari de tentar copiar Virgínia Fonseca, indo até Goiânia, com a intenção de imitar o estilo de vida da esposa de Zé Felipe. Mari não ficou quieta e rebateu de forma contundente, revelando que, na verdade, Carlinhos sempre demonstrou Turadio dela. A influenciadora chegou a dizer que percebeu desde o início que Carlinhos não gostava dela genuinamente. Os ataques de Carlinhos foram além das críticas profissionais. Ele começou a questionar as escolhas pessoais de Mari, chegando ao ponto de comparar sua trajetória com a de outras influenciadoras de forma depreciativa. Mari, por sua vez, não se intimidou e começou a revelar detalhes de bastidores que mostravam um lado diferente de Carlinhos Maia. Situação ficou ainda mais complicada quando Mari revelou que havia percebido uma mudança de comportamento de Carlinhos após ela começar a ganhar mais visibilidade. Segundo ela, o influenciador alagoano demonstrava sinais de incômodo com o sucesso dela, especialmente quando Mari começou a ser convidada para outros projetos e programas. Mas o que realmente fez a coisa explodir foi quando Mari decidiu falar sobre aspectos mais íntimos da personalidade de Carlinhos. Ela sugeriu que por trás da persona pública alegre e bem-humorada, existe uma pessoa completamente diferente, com traços de personalidade que a deixaram desconfortável durante o período de convivência. Mas a situação saiu completamente do controle quando os dois se encontraram pessoalmente. As fontes próximas revelam que a discussão ficou tão acalorada, com gritos e acusações mútuas, que foi necessário chamar a segurança para intervir e evitar que a situação chegasse. O clima estava tão tenso que as pessoas presentes ficaram genuinamente preocupadas com o rumo da discussão, segundo testemunhas que estavam no local. O encontro entre Mari e Carlinhos começou de forma aparentemente civilizada, mas rapidamente degenerou em uma discussão acalorada. Mari teria confrontado Carlinhos sobre suas declarações públicas, enquanto ele teria se defendido de forma agressiva. A temperatura da discussão subiu tanto que outras pessoas começaram a se afastar, percebendo que a situação estava saindo do controle. O momento mais tenso aconteceu quando Carlinhos teria levantado a voz de forma intimidadora.
Fazendo.com, que Mari também elevasse o tom. A troca de acusações ficou tão intensa que pessoas próximas começaram a se preocupar com a possibilidade de a discussão evoluir para algo físico. Foi nesse momento que a segurança do local decidiu intervir. Os seguranças precisaram literalmente se posicionar entre os dois influenciadores para acalmar os ânimos. Segundo relatos, tanto Mari quanto Carlinhos estavam visivelmente alterados, com gestos agressivos e vozes exaltadas. A intervenção da segurança foi necessária não apenas para separá-los fisicamente, mas também para criar um ambiente onde ambos pudessem se acalmar. O episódio da intervenção da segurança se tornou o ponto mais polêmico de toda essa treta. Muitas pessoas que presenciaram a cena ficaram chocadas com a intensidade da briga, especialmente considerando que ambos são figuras públicas com milhões de seguidores. A necessidade de intervenção externa mostrou que a rivalidade entre eles havia ultrapassado completamente os limites do aceitável. Galera, vocês estão vendo como o mundo dos influenciadores pode ser explosivo? Se vocês não querem perder nenhum detalhe dessas tretas bombásticas, ativem o sininho das notificações. Assim, vocês ficam sabendo na hora que eu trouxer mais novidades quentes. A troca de farpas entre os influenciadores rapidamente se intensificou nas redes sociais, com Mari Menezes acusando Carlinhos de não aceitar opiniões divergentes e de usar sua presença nas redes para se sentir superior aos outros. A situação ficou ainda mais complicada quando Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, também acabou sendo arrastado para o meio da confusão. Mari foi além das críticas superficiais e começou a questionar a autenticidade de Carlinhos como pessoa pública. Ela sugeriu que o influenciador criou uma persona falsa para as redes sociais, escondendo aspectos mais sombrios de sua personalidade. Essas declarações causaram um verdadeiro terremoto nas redes sociais, com os fãs de ambos, os lados se mobilizando para defender seus ídolos. A entrada de Lucas Guimarães na polêmica aconteceu de forma inesperada. Inicialmente, ele tentou se manter neutro, mas acabou sendo obrigado a se posicionar quando Mari fez insinuações sobre o relacionamento do casal. As declarações de Mari sobre a vida conjugal de Carlinhos e Lucas geraram uma onda de especulações e comentários nas redes sociais. Lucas, que geralmente mantém um perfil mais discreto, se viu na obrigação de defender o marido publicamente. Ele postou uma série de stories, rebatendo as acusações de Mari e defendendo a integridade do relacionamento. A participação de Lucas na polêmica trouxe uma nova dimensão para a briga, envolvendo questões pessoais e íntimas do casal. O que mais impressiona é como essa guerra digital conseguiu mobilizar fãs dos dois lados. Os seguidores de Carlinhos saíram em defesa do seu ídolo, enquanto os apoiadores de Mari também partiram para o ataque. O resultado foi um verdadeiro campo de batalha virtual, com milhares de comentários, stories e vídeos sendo postados. A cada minuto, a mobilização dos fãs foi impressionante de se ver. Do lado de Carlinhos, os seguidores começaram a investigar o passado de Mari, procurando inconsistências em suas declarações anteriores. Já os apoiadores de Mari focaram em destacar supostas contradições no comportamento público e privado de Carlinhos, usando suas próprias declarações passadas contra ele. A guerra de hashtags tomou conta do Twitter. Com tendências sendo criadas a cada nova declaração dos envolvidos, os influenciadores digitais, menores também, começaram a se posicionar, alguns apoiando Mari e outros defendendo Carlinhos, o que ampliou ainda mais o alcance da polêmica. A intensidade da mobilização dos fãs mostrou como as redes sociais podem amplificar qualquer conflito de forma exponencial. O que era uma discussão entre duas pessoas se transformou numa batalha envolvendo milhares de internautas, cada um defendendo fervorosamente seu lado da história. Virgínia Fonseca, que acabou sendo citada na polêmica, também se manifestou, de forma indireta, postando um vídeo que muitos interpretaram como uma provocação. O vídeo debochado de Virgínia acabou esquentando ainda mais a briga, mostrando como essas tretas conseguem envolver outras personalidades do meio digital. A participação de Virgínia na polêmica foi interpretada de diferentes formas pelos internautas. Alguns acreditaram que ela estava apoiando Carlinhos indiretamente, enquanto outros pensaram que ela estava apenas se divertindo com a situação. O vídeo de Virgínia teve milhões de visualizações e centenas de milhares de comentários, mostrando como sua simples participação conseguiu amplificar ainda mais a polêmica. O timing da postagem de Virgínia
foi considerado suspeito por muitos internautas. O vídeo foi publicado poucas horas depois das declarações mais pesadas de Mari sobre Carlinhos, levando muitos a especular que havia uma coordenação entre Virginia e Carlinhos para rebater as acusações. Virginia, que é conhecida por sua personalidade espontânea e divertida, conseguiu transformar sua participação na polêmica em mais um momento de entretenimento para seus seguidores. Ela usou seu humor característico para fazer comentários indiretos sobre a situação, sem nunca mencionar diretamente os nomes dos envolvidos. A situação chegou a tal ponto que Carlinhos Maia se pronunciou oficialmente sobre a polêmica, negando que a discussão fosse marketing e dizendo que falaria sobre isso pela última vez. Mas será que realmente foi a última vez? Conhecendo o temperamento explosivo dos envolvidos, duvido muito que essa história termine aqui. O pronunciamento oficial de Carlinhos foi aguardado ansiosamente por milhões de seguidores, quando ele finalmente decidiu se manifestar, ou fez a Trabes, de um vídeo longo onde tentou esclarecer sua versão dos fatos. No vídeo, Carlinhos negou veementemente as acusações mais graves feitas por Mari e tentou se mostrar como vítima da situação. Durante seu pronunciamento, Carlinhos demonstrou visível irritação e, em alguns momentos, pareceu estar à beira de um ataque de nervos. Ele rebateu ponto por ponto as acusações de Mari, tentando desconstruir a narrativa dela com argumentos próprios. O influenciador também aproveitou para fazer algumas insinuações sobre as verdadeiras motivações de Mari. O tom emocional do pronunciamento de Carlinhos dividiu opiniões. Enquanto seus fãs interpretaram como sinceridade e vulnerabilidade, os críticos viram como tentativa de manipulação emocional. A reação polarizada mostrou como a polêmica havia criado dois campos bem definidos na internet. Meus queridos telespectadores do babado, certo? Essa foi apenas a ponta do iceberg. Continuem conectados no canal porque essa guerra tá longe de acabar. E eu vou trazer todos os detalhes fresquinhos para vocês. Deixem aquele like para fortalecer nosso trabalho e compartilhem com os amigos que também amam uma boa fofoca. O mais impressionante de tudo isso é como uma simples crítica sobre um reality show conseguiu gerar tamanha confusão. Mari Menezes, que não era tão conhecida do grande público, acabou ganhando uma visibilidade enorme por causa dessa treta com Carlinhos Maia. Mari Menezes ganhou destaque após protagonizar uma briga com Carlinhos Maia, sendo que a confusão começou após a influenciadora dizer em um podcast que não gostou de participar do rancho do Maia. A transformação de Mari, de uma influenciadora relativamente desconhecida para uma das pessoas mais comentadas da internet brasileira, aconteceu, literalmente, da noite para o dia. Antes da polêmica, Mari tinha um número modesto de seguidores e raramente aparecia em Trending Topics. Depois da briga com Carlinhos, seu nome virou assunto nacional. O fenômeno Mari Menezes mostra como as redes sociais podem catapultar alguém para a fama instantaneamente. Em questão de dias, ela passou de coadjuvante para protagonista de uma das maiores polêmicas do ano no mundo digital. Seus seguidores multiplicaram exponencialmente, e ela começou a receber convites para participar de outros podcasts e programas. Mas essa fama repentina também trouxe consequências negativas para Mari. Ela começou a receber ataques de haters e precisou lidar com a pressão de estar constantemente sob os holofotes. A influenciadora admitiu em entrevistas posteriores que não estava preparada para tamanha exposição. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: será que essa briga toda foi realmente espontânea ou existe algum interesse comercial por trás? Alguns internautas desconfiam que pode ser uma estratégia de marketing para gerar engajamento e aumentar o número de seguidores de ambos os lados. Mas considerando a intensidade das acusações e a necessidade de intervenção da segurança, parece que os ânimos realmente se exaltaram de verdade. A teoria da conspiração sobre marketing ganhou força quando alguns observadores notaram que tanto Mari quanto Carlinhos se beneficiaram da polêmica em termos de visibilidade e engajamento. Os números de seguidores, visualizações e interações de ambos cresceram significativamente durante o período mais intenso da briga. Por outro lado, a autenticidade das emoções demonstradas por ambos os lados parece genuína. De Mari em alguns vídeos, a irritação visível de Carlinhos e principalmente o episódio da intervenção da segurança sugerem que os sentimentos são reais. Seria muito difícil fingir tamanha intensidade emocional por tanto tempo
Especialistas em marketing digital ficaram divididos sobre a questão. Alguns acreditam que a polêmica foi completamente orgânica, resultante de personalidades incompatíveis e egos feridos. Outros sugerem que pode ter começado de forma natural, mas foi amplificada intencionalmente quando os envolvidos perceberam os benefícios em termos de engajamento. O que fica evidente é que, independentemente da origem da polêmica, tanto Mari quanto Carlinhos souberam capitalizar sobre a situação. Ambos lançaram conteúdos relacionados à briga, aumentaram a frequência de postagens e mantiveram o assunto em pauta por semanas. O que fica claro é que o mundo dos influenciadores digitais é muito mais complexo e cheio de tensões do que aparenta. Por trás das fotos perfeitas e dos vídeos engraçados, existem egos feridos, competições acirradas e rivalidades que podem explodir a qualquer momento. A indústria de influenciadores digitais se tornou um negócio multibilionário no Brasil. E com tanto dinheiro em jogo, as rivalidades e disputas por espaço se intensificaram dramaticamente. O que antes eram brincadeiras entre criadores de conteúdo, agora se transformou em verdadeiras guerras comerciais, onde cada polêmica pode significar milhões de reais em contratos perdidos ou ganhos. Carlinhos Maia, como um dos maiores influenciadores do país, vive constantemente sob pressão para manter sua relevância. Cada nova geração de influenciadores representa uma ameaça potencial ao seu império digital. Mari Menezes, mesmo sendo menos conhecida inicialmente, representava uma nova voz que poderia questionar sua autoridade no meio. A pressão por manter-se relevante nas redes sociais leva muitos influenciadores a tomarem decisões questionáveis. A necessidade constante de criar conteúdo, gerar engajamento e manter os seguidores interessados pode levar a conflitos desnecessários e comportamentos autodestrutivos. Esta polêmica entre Carlinhos Maia e Mari Menezes serve como um lembrete de que a fama digital vem com um preço. Quando você se expõe publicamente, qualquer deslize ou opinião pode se transformar numa grande controvérsia, capaz de mobilizar milhares de pessoas e gerar consequências inesperadas. A vida de um influenciador pode parecer glamourosa para quem vê de fora, mas a realidade é muito mais complexa. Eles precisam lidar com críticas constantes, invasão de privacidade, pressão para manter uma imagem perfeita e a constante ameaça de cancelamento. Qualquer palavra mal colocada pode destruir anos de trabalho. Mari Menezes descobriu isso da forma mais difícil possível. Uma simples opinião sobre sua experiência em um reality show se transformou numa avalanche de atenção, que mudou completamente sua vida. Ela teve que aprender rapidamente a lidar com haters, defensores, paparazzi e toda a pressão que vem com a fama. Carlinhos Maia, por outro lado, mostrou como a fama pode tornar alguém sensível demais às críticas. Sua reação desproporcional à opinião de Mari revelou inseguranças e aspectos de sua personalidade, que normalmente ficam escondidos por trás da persona pública alegre e bem-humorada. A lição que fica é que no mundo das redes sociais, tudo pode virar motivo de briga, e qualquer discussão tem o potencial de sair do controle. O que começou como uma crítica construtiva se transformou numa guerra pessoal, que envolveu até mesmo a necessidade de segurança para controlar os ânimos. O episódio também evidenciou como as redes sociais podem amplificar conflitos de forma O que era uma discussão entre duas pessoas, rapidamente se transformou numa guerra envolvendo milhões de seguidores, cada um escolhendo um lado e atacando o outro com ferocidade impressionante. A velocidade com que a situação escalou mostra como as plataformas digitais criaram um ambiente onde qualquer faísca pode causar um incêndio. A natureza instantânea das redes sociais não permite tempo para reflexão ou mediação, levando a conflitos que poderiam ser resolvidos facilmente em outras circunstâncias. Outro aspecto preocupante é como os seguidores se comportaram durante Muitos ultrapassaram os limites do aceitável, fazendo ameaças, espalhando informações falsas e atacando não apenas os envolvidos principais, mas também suas famílias e amigos. Isso mostra como as tribos digitais podem se tornar tóxicas e perigosas. Pessoal, não saiam daí porque o babado certo sempre traz as melhores fofocas e polêmicas do mundo digital. Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade bombástica. Até o próximo vídeo!